Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato eu já te convido para se inscrever no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se aí de deixar o sino das notificações devidamente ativado para você receber o aviso toda vez que tiver um novo vídeo no canal. Para também receber as recomendações de compra e venda durante cada pregão, as informações relevantes e também as carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, tudo isso aí em tempo real, clica aqui no card que está aparecendo, siga aí os procedimentos, que é basicamente preencher um formulário, se cadastrar e na sequência adicionar meu número nos seus contatos do Telegram, do aplicativo Telegram. E aí você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Começando a análise aqui, vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, BRDT 3, BBAS 3, Ciel 3, CSNA 3, BRFS 3, ELET 3 e na verdade BRFS 3 e ELET 3. Então vamos aqui para o Ibovespa, temos Ibov no pregão de hoje, tivemos o Ibov no pregão de hoje com alta de, acho que tem um outro ativo ainda aqui que eu estou visualizando dentro do leilão de fechamento, mas a maioria já encerrou, saiu do leilão. Então temos o Ibov com a alta de 0,6%, alta fraca, comparando ali, se a gente comparar esse candle em relação a esse aqui, fraco. Dentro das características aqui de movimento, ainda ficaria, logicamente, a gente está contra a tendência, então podemos ter algo aqui para cima. O movimento atual é contra a tendência, tá? A tendência é de alta, de curto prazo. Então, se esse movimento fosse a favor da tendência, eu diria o caminho mais provável é ter algo mais para baixo ainda, ou seja, faz um candle de força, gera aqui um candle de correção, ou seja, um dia basicamente de correção. Tem aqui já um fundinho ascendente no gráfico de 60 minutos, enfim, mas superando a máxima do pregão de hoje seria um pivô de alta no G60, aumentando a probabilidade de subida. Em termos operacionais, que seria interessante acontecer, falando em termos de entradas, mais um dia de baixa e depois sinalização para cima no gráfico diário do índice Bovespa. Superação, como eu já disse, da máxima de hoje, 101, 126, reforça um pouco mais a chance de voltar para o nível de resistência, agora ali em torno dos 102.062 pontos. Acima disso, 102.617. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Futuros mini índice no dia de hoje de candle de indefinição, mas ainda assim com alta de 0,88%. Olhando para o gráfico de 60 minutos, lembrando, se a gente no gráfico diário, assim como o Ibovespa, está dentro de um movimento de baixa. Então, até que se prove o contrário aqui, começa a gerar sinalização para cima, como por exemplo superar a máxima do pregão de hoje, que eu já mencionei inclusive no Ibovespa. No gráfico de 60 minutos, ficou aqui agora basicamente entre as médias, no gráfico de 60 minutos, que é a região pior operacionalmente, principalmente em termos de day trade. Abriu subindo, abre subindo de maneira um pouco mais forte, passa a gerar principalmente sinal de alta acima dos 101.775, esse seria o cenário mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Então esse seria o cenário mais interessante. Abriu caindo, abre caindo, perde aqui a região de suporte ali por volta dos 101.145, 101.120, enfim, vem para baixo desse patamar e passa a proporcionar topo descendente, ficaria mais interessante para se buscar a operação de venda, aumentando a probabilidade de testar esse fechamento do pregão anterior e mínimo do pregão anterior na faixa dos 100.510 a 100.500 pontos. Então, esses seriam os contextos um pouco mais interessantes. Aqui dentro tem um risco um pouco maior, e aí se fosse trabalhar em operação aqui de cenário de indefinição, seria mais buscar compra em cima do suporte, preferencialmente ali mais próximo da região dos 101.945, 101 a 100.945, e ir para venda na região que está batendo aqui em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, mais nessa região aí de 100.480, 101.480, 101.500. Mas eu prefiro um pouco mais compra acima desse patamar ou venda abaixo desse patamar aqui. Indo para o dólar. Dólar no dia de hoje, dia estável, mais 0,01%. Desculpa, mais 0,01% neste momento, né? Ainda está
restando aqui uns 45 minutos para encerrar o pregão e para o dólar. No gráfico de 60 minutos, nós temos aqui, quando eu falo o preço está entre as médias, aqui é a região que mais chata operacionalmente. Chata no sentido de se trabalhar com estratégia de tendência, é uma região um pouco mais chata de se trabalhar aqui comprando ou vendendo. Tem um risco um pouco maior, ou seja, você compra um sinal de alta, o mercado já devolve. Vende um sinal de baixo, o mercado não anda, enfim, fica travado aqui. Abriu próximo pregão para cima dessa região aqui de 3.851,50, 3.850,50, enfim, veio para cima desse patamar e aí sim gerou fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima pelo menos dos 850,5, fica mais para se buscar a operação de compra ou mesmo através de pivô de alta por meio do gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra forma seria o quê? Se a gente olhar aqui, ó, tem aqui uma linha de tendência de alta bem definida, né? Se eu pegar dessa mínima aqui, traçar ali nos últimos fundos, a gente tem uma linha de tendência de alta bem definida. Abriu o pregão caindo, gerando um quedo mais forte para baixo da média móvel exponencial 13 períodos, a partir do momento que passar a proporcionar topo descendente e abaixo da média, que nesse momento está 3.844, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos, fica um pouco mais para venda. Melhor ainda se essa venda acontecesse para baixo da região ali dos 35 a 32. Abre forte para baixo e passa a gerar a sinalização de venda aqui mais abaixo. Mas antes disso, como tem um espaço ali para a região de 35 a 32, pode trazer a possibilidade de trabalhar numa venda de topo descendente, tentando pegar um movimento de queda até a região de antiga aqui resistência e que hoje funcionou como patamar de suporte para o dólar, logo na abertura do pregão. Indo então para a PTR4, no dia de hoje, dia de alta de 0,58%, ativo voltou aqui se sustentar acima desse gap. Sinalização de alta a partir do próximo pregão na Petro seria o quê? Superar a máxima do pregão de hoje, superação dos 27,93. Se eu olhar para o gráfico de 60 minutos, isso representaria, assim como eu mostrei no gráfico do Ibovespa, um pivô de alta no intraday, um pivô de alta no G60. Então seria um sinal mais positivo aí de possível retomada do movimento de subida a favor da tendência de alta de curto prazo vigente na PETR4. Mesmo que ela venha cair, mas ela se sustentando aqui, não ganhando força e ficando mais alguns pregões aqui, também chamaria atenção para se buscar algum tipo de compra no ativo. Eu até me animaria mais para uma entrada aqui mais próximo ali da média, enfim, gerando alguma sinalização de alta, ou seja, uma entrada que fica um pouco mais afastada do topo anterior, em termos de relação risco-ganho. Vale 3 no dia de hoje, ativo que terminou o dia com alta de 0,39%, está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e gera a possibilidade de se buscar uma compra se superar a máxima do pregão de hoje, ou seja, uma compra de fundo ascendente. Vindo um pouco mais para baixo, também não descartaria a possibilidade de abrir uma compra no ativo assim que gerar algum sinal de alta, algum sinal de fundo ascendente no gráfico diário. BRDT3, ação fechou o pregão aí nos R$ 25,00, recomendei compra mais próximo do fechamento do pregão. É uma compra um pouquinho mais ousada, né? Por quê? Porque não gerou, claro, aqui um movimento para baixo, mas gerou um candle forte de queda. Um forte topo, fechando para baixo da média. Aí na sequência, o ativo no pregão seguinte já vem e supera a máxima desse candle forte de queda, que seria menos provável, né? O caminho mais provável seria até mesmo congestionar aqui ou gerar a continuidade do movimento de baixa. Só que o ativo gera o retorno aqui para cima. Então, optei por buscar uma compra nesse papel, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de alta. Porque arrisquei um pouco mais por causa do gráfico semanal. Me chama a atenção o gráfico semanal do ativo, que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Gerou aqui um movimento de correção e uma sinalização de possível subida na superação da máxima do que no anterior. Então, como está trabalhando em cima dessa região aqui desse topo e desse topo, uma zona de suporte, enfim, gerou uma sinalização de alta, vou buscar essa entrada no ativo. Enfim, se não der certo, acionamos o stop, que por sinal está aqui a entrada por volta de R$ 24,97, stop em R$ 24,39. Objetivo dessa operação em R$ 26,13. Risco, que é o tamanho do stop, 2,32%, alocando 17% do capital total nesta operação. Depois de BRDT3, BBAS3, seguimos comprados no ativo. Seguimos comprados não, né? A gente abriu uma nova compra no ativo. Ontem a gente abriu uma compra pelo G60 e acionou o stop, um stop curtinho
na ação. Hoje a gente abriu uma nova compra nessa ação. Foi uma compra ali que eu aguardei os primeiros 15 minutos de pregão. Por quê? Porque pelo gráfico 60 minutos, ela abriu já aqui, ó, iniciando um outro fundo. Não era um fundo ascendente, mas lembrando qual o motivo que me levou a comprar a ação, gráfico diário. A ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Gerou um topo lá no gráfico diário, mas ontem eu busquei uma entrada porque o ativo estava batendo em cima do patamar de suporte de topos anteriores e gerou sinal de alta no G60. Busquei essa entrada. Só que não deu certo, a gente saiu. Se não tivesse saído antecipado, teria acionado o stop cheio. No pregão de hoje, ela foi lá e gerou um novo sinal de alta. Aguardei os primeiros 15 minutos de pregão. Quando gerou os primeiros 15 minutos de pregão, recomendei compra na superação da máxima dos primeiros 15 minutos de pregão. E aí acionou a nossa compra. Veio aqui em cima, voltou ali basicamente o preço de entrada e agora fechou bem o pregão de hoje, a última hora de pregão. Deu uma puxada no ativo aí para cima. Então essa entrada de BBS3, passando os dados aqui dessa compra, 53,27, ponto de entrada, fechou em 53,69, stop em R$ 52,24, 52,24 abaixo da mínima aqui de ontem, tá? O stop aqui embaixo, ou seja, aqui já seria um dos pontos que poderia trabalhar, ou seja, não seria mais interessante o papel voltar para baixo desse nível aqui, voltar para baixo da região de suporte ali anterior dos topos. E aqui, olhando para o tamanho do stop, 1,93% é o risco dessa operação, alocando 21% do capital total e com objetivo em torno de R$ 55,33. Então essas foram as duas compras que eu recomendei no pregão de hoje, que a gente ficou aí posicionado para os próximos pregões. Ciel 3, ativo fechou aqui o pregão com estabilidade, menos 0,14%. Ela anulou a tendência dela de baixa, topos e fundos descendentes, com esse movimento de subida, faz aqui uma correção e abre a possibilidade de se arriscar uma compra na superação da máxima desse candle. Qual o cenário gráfico dessa ação no prazo maior semanal? Ainda ruim, que é uma tendência de baixa, mas está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal. Não dá para se exigir muito para cima. E inclusive, lembrando, quando a gente fala de movimento de correção, ele pode acontecer de diversas formas, inclusive de forma lateral. Fica aqui de forma lateral, que seria o pior cenário para compra desse ativo. Mas é um papel que, como está testando a região de topo anterior, inclusive com a média, esses 3 candles de correção, enfim, é uma alternativa para o próximo pregão, superando os R$ 7,04, stop ficaria ali em torno de R$ 6,80. CSNA3, ativo que está basicamente dentro de uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, batendo em cima de um patamar importante de suporte, tentou aqui hoje gerar um sinal de alta de fundo em cima do suporte, mas terminou o pregão ruim, apesar da alta de 0,5%, o candle representa fraqueza por parte dos compradores. Caso o ativo, porque não abri compra no papel, porque primeiro a tendência é de baixa, mas o cenário de prazo maior é bem positivo ainda nessa ação. Tanto que, se eu olho para o gráfico semanal, eu vejo o seguinte, o papel está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e aqui esse processo de várias semanas de correção dentro basicamente ainda de uma única semana de alta. Se a gente pegar aqui esse candle grande de alta, nem perdeu esse candle grande de alta. Então assim, passando por uma correção teoricamente, pelo menos dentro da minha leitura normal, e boa no sentido de buscar compra e pensando até em position nesse papel. Então é um ativo que me interessa ali se gerar algum sinal um pouco mais relevante para cima. E o sinal mais relevante para cima nesse momento seria, por exemplo, o próximo pregão conseguir um fechamento aí para cima da média móvel de 13 períodos, para cima aqui dessa região, pelo menos da máxima do pregão de hoje, para cima dos 16,49. Melhor ainda, para cima justamente dos 16,67. Seria um sinal um pouco mais relevante que aumentaria a probabilidade da gente ver a CSNA3 engatar um movimento de alta para buscar esses dois topos anteriores. Brasil Foods, BRFS3. Eu cheguei a comentar o papel ontem, né? Segue aqui, eu cheguei a fazer uma recomendação ontem. Hoje o papel aqui deu uma vindo um pouco maior para baixo, mas enfim, também é um ativo que está aqui dando uma congestionada nesse patamar. Dependendo da sinalização para cima aí a partir do próximo pregão, seria uma das opções de se buscar também uma compra. Superação da máxima de hoje é uma das alternativas de entrada, stop ficaria em 28,31, máxima de hoje R$ 29,00. E por último, falando de ELET3. Ativo que fechou o dia com alta de 2,6%, está dentro de uma tendência de baixa. Lembrando, a gente fez uma compra nesse ativo quando ela gerou esse movimento de subida, essa sinalização de alta, gerei uma compra nela. Ela fechou aqui
de forma negativa, eu antecipei a saída até pelo gráfico de 60 minutos. Quando ela fechou aqui para baixo da média e no G60 gerou um sinal de topo descendente, optei por sair dessa operação. Se não tivesse saído antecipadamente, teria acionado o stop cheio no pregão seguinte, no mesmo pregão, né? Então, enfim, dá para arriscar a compra novamente nesse papel. O que chama atenção? A região que está batendo. Ó. Dá um zoom menos. Essa região aqui que está batendo. Se eu pegar o gráfico semanal, vai ficar um pouco mais claro, né? Tá a média móvel exponencial de 3 períodos. Eu traçando aqui uma linha para trás, a gente pode ver que é uma região que o papel dá uma sustentada e aqui passou a virar resistência. Ó. Aqui passa a virar resistência e agora pode funcionar como suporte. E gerou um candle aqui, apesar de ser a tendência de baixa, gerou um candle de recuperação contra um candle forte de queda. Uma das alternativas de entrada seria a superação da máxima no pregão de hoje. Mais arriscada? Sim, porque está em cima de um patamar de fundo anterior. Qual seria o sinal mais interessante? Fechamento aí para cima dos 34,50, porque aí fecharia acima da média e fecharia acima do fundo ali anterior. Então a sinalização seria mais interessante. Entrada aqui tem um risco maior por conta do fundo anterior e também nessa questão de estar basicamente aqui, deixa eu só ajustar isso, entre as duas médias, né, o preço. Então teria um risco um pouco maior para essa operação de imediato aí na Elite 3. Mas enfim, é um ativo para a gente ficar de olho aí nos próximos pregões. Porque até pelo gráfico semanal, se na próxima semana superar a máxima dessa semana, a gente ainda tem mais 2 pregões, seria um sinal mais relevante para cima na Eletrobras. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Lembre-se também de se inscrever no canal. Muitíssimo grato por prestigiar meu trabalho. Um grande abraço e até o próximo pregão.